meninas, tudo bem? Eu vou falar um pouquinho então da semana 24, 25, 26. Amanhã eu tenho médico e domingo eu completo 27 semanas, então provavelmente eu grave mais um vídeo só pra tá falando um pouquinho sobre o que o médico falou nessa consulta, tá? Na semana acho que 24 ou 25 eu fiz o ultramorfológico, né, do segundo trimestre e eu tive consulta. Na consulta, o meu médico falou que não vai poder fazer o meu parto, que ele vai sair de férias, e daí eu fiquei chocada. Porque assim, já tava tudo certo, né? E daí eu peguei e fiquei meio decepcionada com isso, né? Porque ele falou assim, olha, eu te recomendo outros obstetras ou você pode ter como plantonista. Daí assim, eu fiquei meio sem saber o que fazer, né? E conversei com meu esposo e tal. E daí a gente decidiu o quê? Eu vou ter como plantonista mesmo, entendeu? Porque assim, eu gostaria que fosse ele que fizesse e eu ia pagar pra ele, porque eu gosto do profissionalismo dele, entendeu? Eu já sei como que foi. E se for pra mim não ter com ele, então eu não vou gastar esse dinheiro, eu vou ter mesmo com plantonista. Ele me recomenda eu estar passando lá no hospital pra saber quem que tá de plantão nos dias, entendeu? Pra mim conhecer o médico, conversar um pouquinho. Então eu vou estar fazendo isso mais pra março, abril, vou passar lá no hospital pra estar conhecendo o médico. Na última consulta foi dia 17/1, tá? Eu acho que eu tava de 25 semanas. Daí eu tava com 67 quilos. Quando eu engravidei, a minha primeira consulta de 13 semanas eu tava com 60. Ou seja, eu já engordei 7 quilos, certo? É pouco, né? Bom, espero que eu continue assim. Amanhã tem consulta, a gente vai ver como que eu vou estar. Daí, que mais? O Cauã tava medindo 30 centímetros e estava pesando aproximadamente 615 gramas. Isso lá com 25 semanas, então ele vai ser um bebezinho maiorzinho, mais gordinho. Que mais que aconteceu lá na consulta? Eu fiz a morfológica, né, do segundo trimestre, deu tudo normal. Na morfológica, quando eu fiz, eu tava de 23 semanas, o Cauã tava com 23 semanas, né? Daí depois, quando eu peguei o resultado, ele já tava com 600, ele engordou. Engorda muito rápido, né, os nossos nenenzinhos. O que mais que aconteceu? Na morfo, o Cauã, o Cauã é tão fofo. A gente gosta, né, de ver. Porque assim, o ultrassom lá do meu ginecologista, ele é meio ruinzinho, sabe? Daí quando eu vou lá fazer as morfo lá, é outra coisa. A gente fica toda empolgada. Eu gravei, daí depois se eu conseguir editar e cortar um pedacinho, eu mostro pra vocês como ele é grandão. E é homem mesmo, tá? O que mais que aconteceu na última consulta? Que meu médico falou? Meu médico falou que não vai poder, né, fazer meu parto. Amanhã tem outra consulta. Não falou nada demais, não. Ainda bem, né? Bom, eu tava fazendo o vídeo do enxoval. A tia Sônia deu essa bolsa térmica pra gente colocar mamadeira também, ó, muito fofa, obrigado, viu? Daí eu esqueci de mostrar. Eu mostro agora. Então, meninas, daí, ó, como não tem muita coisa pra falar, eu tenho um priminho de 1 ano, sabe? Que é o Messias. Daí eu tava conversando com meu tio tava falando que ele não para, que ele não fica no berço, que ele só quer dormir na cama com ele, com a esposa dele, né? E daí eu vou contar um pouquinho da Gabriela. A Gabriela, com até 1 mês e meio, quando ela nasceu, ela dormia no nosso quarto, no carrinho, do lado da minha cama, né? Só que assim, eu não dormia, porque assim, qualquer mexida, ela virava no carrinho, eu já acordava, né? E daí, antes eu morava no apartamento, que era um quarto do lado do outro. Daí eu falei pro meu esposo, não, negativo, vamos pôr ela lá no berço, é muito perto, eu vou ouvir. E assim, é uma coisa instintiva, né? Para as mamães de segunda viagem já devem saber disso, mas quem é de primeira viagem, vocês vão ver quando o neném nascer. Uns 5 minutos antes do neném acordar, você já tá acordada. Você acorda, daí você fica assim, sabe, meio sonolenta, mas passa uns 2, 3 minutinhos, o neném chora. E foi assim com a Gabriela e é assim até hoje. Eu sempre acordo antes dela, espero um pouquinho, ela acorda, me chama. E com a Gabriela foi assim.
Daí ela foi pro quarto dela com 1 mês e meio, 2 meses mais ou menos, né? Daí ela só dormia no peito. E assim, pra mim era uma coisa normal, eu nunca me importei com isso. Só que conforme ela foi crescendo, ela só queria ficar no peito, ela não queria dormir no berço, entendeu? Ela queria ficar mais no peito do que no berço. E a maioria das crianças é assim também, a maioria dos nenéns, né? Então, daí eu conversei com a minha tia na época, com a tia do Danilo, com a Leila. Ela me falou assim, ó, deixa lá no berço, Natália. Dá mamar pra ela, terminou de mamar, coloca no berço. Ela vai chorar? Vai chorar. Mas tem que deixar. É difícil, gente. Corta o coração da gente ouvir o nenenzinho chorando. Mas assim, ele tem que acostumar, tem que ver também que não é só colo, entendeu? E eu fiz isso. Foi 2 noites assim que ela chorou bastante, uns 20, 30 minutos, chorou direto. Chorou, chorou, chorou. E daí eu falava pro meu esposo não pegar ela e eu também não ia. E daí eles param de chorar e dormem. E isso é até hoje, entendeu? Quando a gente mudou aqui pra casa, ela ficou um bom tempo. A gente fazia ela dormir na minha cama, eu fazia ela dormir na minha cama. E daí quando eu engravidei do Cauã, eu falei assim, não, vamos cortar. Porque quando o Cauã nasceu, eu não vou poder ficar com ela e com o Cauã, eu não vou aguentar isso, né? E daí eu comecei a fazer ela dormir na cama dela. Eu vou, dou mamar, fico lá do lado dela. E no começo foi difícil, porque ela não aceitava ficar lá, né? Ela queria ficar comigo, queria ficar na minha cama, dormir na minha cama, pra depois ir pra dela. E daí, assim, ela brigou um pouquinho, é coisa de meia hora, uns 40 minutos de briga, e quer sair. E, assim, só que daí você tem que falar, não, vai ter que ficar aí. E ela já entende, ela já fala, né? Ela fala, mamãe, colo, chore, colo, mamãe. Não, vai ficar aí, vai dormir aí. E tem que ter paciência, gente. Com o nenenzinho novo não fala, ele chora, berra. Deixa ele lá, entendeu? Se você vier ter esse tipo de problema, entre aspas, né? Não é bem um problema, né? Mas quiser fazer essa adaptação, quando ele for um pouquinho maior, dá uma dor no coração, dá. Mas é assim, é pro bem dele, né? Que ele vai dormir melhor no berço. É pra gente também descansar um pouquinho mais, porque daí não vai estar pendurado no nosso peito. E essa é a minha dica, tá? Que assim, eu sei que dói o coração, mas é uma coisa que ajuda muito. Então eu tô passando pra vocês. Outra coisa eu ia falar. Ai, esqueci. Ai, gente, eu ia falar alguma coisa agora. Outra dica legal. Esqueci. Ai, esqueci mesmo. Bom, depois se eu lembrar eu conto pra vocês, que agora eu não lembro mesmo. Ai, não lembro, eu tava falando, eu lembrei, eu esqueci. Bom, a minha dica era essa, daí, né, de deixar o nenenzinho lá. Ah, outra dica que eu não sei se... Eu nunca pesquisei pra saber, né, mas a Gabriela, quando ela nasceu, ela não teve cólica, certo? Ela teve no máximo 3 noites, assim, que ela deu um pouquinho de trabalho com cólica, né? E o nenenzinho, ele tem muita cólica. Então, nessa minha gravidez, eu completei 6 meses, vamos dizer, com 24 semanas, né, que eu acho que completa. Comprei uma coca de 2,5 litros, tomei, me satisfiz. Anteriormente eu já não tava comendo muito feijão, porque me fazia mal, eu ficava um pouco enjoada, né. E a partir de 6 meses eu cortei tudo que dá cólica em criança, tá? Não como mais feijão, molho, que é uma coisa muito forte, evito ao máximo. Refrigerante, Coca-Cola, Fanta, Guaraná, qualquer coisa, evito também. Evito não tomo mesmo. O que mais que dá cólica na criança? Assim, tudo que eu vejo que é muito ácido, que pode causar cólica no Cauã, eu já cortei desde 6 meses, entendeu? O da Gabriela eu fiz a mesma coisa, com 6 meses eu parei de fazer essas coisas, de comer, né, esses alimentos, e ela não teve cólica. Porque o neném tem cólica devido ao alimento que a gente, mamãe, come. Porque tudo que a gente come vai direto pro leite e o leite vai pro neném. E o neném não tá acostumado ainda com coisa muito forte, né? Então, por isso que ele sente muita cólica. Eu acho que é isso, eu não sei se eu tô certa, se eu não tô, entendeu? Mas assim, é uma dica que eu tenho. Com a Gabriela deu certo, ela não teve cólica.
Foi uma nenenzinha super tranquila, os vizinhos nem sabiam que tinha neném na minha casa, entendeu? Porque assim, ela mal chorava, já pegava ela, daí ela mamava, dormia, sempre dormiu muito bem à noite. Com uns 3 meses, acho que ela já dormia a noite inteira. Então essa é a minha dica, tá? Evita comer, já começa a evitar quem tá grávida pra evitar o nenenzinho ter cólica. Primeiro porque é desgastante pra mãe e pro pai, pra mamãe e pro papai. Segundo porque o nenenzinho sofre, né? Se vier a ter cólica, eu já vou dar algumas dicas. Esquenta um paninho com ferro, deixa ele bem